Agora vamos lá, gente. Olha, já tem até aqui um homenzinho cheio de marcações, linhas coloridas. O que será que a gente vai aprender, hein? Acupuntura. Gente, a acupuntura é uma técnica excelente para o tratamento de dor de cabeça e enxaqueca. Tem gente que fala, ai, mas será que funciona? Gente, a acupuntura é coisa séria, viu? E além de controlar a dor com um efeito analgésico causado pela liberação de algumas substâncias químicas do próprio organismo, a acupuntura tem outras funções. Ela é uma especialidade segura, econômica e sem efeitos colaterais. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu hoje recebo o médico acupunturista, Dr. Marcos Pai. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, doutor. Prazer. Fico muito sempre. feliz de te receber. Você pode sentar aqui do ladinho Claro. do seu rapazinho. Tudo bem. E aí eu vou sentar aqui para a gente conversar. Dor de cabeça, quem tem com frequência, enxaqueca, que é até incapacitante, a gente acaba perdendo dias de trabalho quando tem uma enxaqueca muito forte. Incomoda demais. Eu tenho muita gente com esse problema na nossa audiência. A acupuntura soluciona? Ajuda bem, tá? Porque enxaqueca, qual que é a questão? Demora muito, às vezes, para ter o diagnóstico. A pessoa nasce com essa patologia, né? Enxaqueca é uma doença crônica. Então, muitas pessoas sentem, acham que é normal, não procuram um médico. Então, a gente vê que às vezes demora até anos para ter o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, nesses pacientes, a acupuntura pode ajudar a controlar realmente as dores e espaçar mais as crises da enxaqueca que a pessoa sofre. Olha que perfeito, porque quem tem enxaqueca tem crises, às vezes, num espaço muito curto de tempo, né? Tem gente que tem 2 vezes por semana. Isso, a enxaqueca pode ser crônica, ela pode ter picos. A enxaqueca pode ser uma duração de poucas horas, só que muitas vezes acaba durando dias. Então a pessoa não consegue sair do quarto, quer evitar as pessoas, quer evitar barulho e fica sofrendo. E o analgésico, como não resolve, você tem que procurar um tratamento especializado, você tem que otimizar as crises e aí a acupuntura pode ajudar também a ser uma ferramenta útil para quem tem muito efeito adverso dos remédios. Que às vezes os remédios demoram para fazer efeito e dão esse efeito adverso de tontura, sonolência, boca seca, prisão de ventre. A gente pode tentar usar a acupuntura não só para tratar dor, mas para tentar melhorar essas outras qualidades, aspectos da vida da pessoa. Perfeito. Seria uma espécie de profilaxia, ou seja, a gente faz o tratamento de acupuntura para evitar ter as crises de enxaqueca? Isso, tanto para profilaxia como até para o que a gente chama de aborção, tentar abortar a crise de dor. Então se começar a enxaqueca e a pessoa conseguir ir fazer uma sessão de acupuntura, pode ser que ela fique melhor naquele mesmo dia. Isso. Perfeito. Eu acho que todo mundo que está em casa gostaria também de entender como é que funciona a acupuntura. A gente sabe que são as agulhinhas, né? A gente vê, quem nunca fez, viu isso em foto, em vídeo. Tem gente que já fez e que sabe que vai ser ali espetadinho de agulha. Mas como é que é isso? Eu tô vendo que tem esse rapazinho aí todo desenhado. Os antigos chineses, tá? Eles então tentavam estudar fisiologia, tentavam estudar doenças, tentavam estudar saúde e viram que tinha alguns pontos sensíveis na pele. Claro que na época não existiam essas agulhinhas aqui tão finas. Então usavam lascas de pedra para fazer aquele mecanismo natural. Quando a gente toma uma picada, o que a gente faz? Nossa reação é coçar para ver se alivia. Eles faziam a mesma coisa com as lascas de pedra para ver se aliviava a dor. E foram vendo que às vezes você fazer um ponto no pé, podia aliviar uma dor no quadril, podia aliviar uma dor na cabeça, e foram tentando estudar e unir essa teoria. Então, isso seriam esses meridianos, essas, digamos, linhas de energia no corpo, que a gente usa para estimular e para ter um efeito biológico em outra região do corpo. Só que hoje em dia a gente usa mais essa questão da neurociência, mostrando que a agulha de acupuntura, que para quem nunca viu, deixa eu mostrar aqui, é uma agulha que é bem fininha, é uma agulha que tem uma espessura de um fio de cabelo, uma agulha bem maleável, hoje em dia também só usa descartável. A gente usa em algumas regiões da pele. Eu posso segurar? Claro. A gente viu ali no fundo cinza, praticamente não deu para enxergar. Eu vou deixar aqui, pra vocês perceberem. Quando a gente fala que é fininha, os médicos falam que é fininha mesmo, tá vendo? É o tamanhozinho de um fio de cabelo, e ó que molinha. É isso. Aí a gente usa para estimular alguns pontinhos próximo da pele, libera neurotransmissor, que nem você disse, serotonina, endorfina, e tem uma reação biológica de alívio da dor
Então, mesmo a gente estimulando algum ponto, por exemplo, aqui na mão, uma picadinha bem suave, tá? Você pode ter um efeito à distância para ter esse efeito positivo para a dor. Tá, porque aí a mão vai gerar um efeito positivo por onde percorre toda essa linha, todo esse traçado, é isso? Isso. Um dos mecanismos da acupuntura tem esse efeito local de estimular, então, o neurotransmissor na região. Só que a gente tem agora estudos que mostram que ela pode ter efeito no sistema nervoso central também, de modular o que a gente sente da dor. Ou seja, uma estimulação à distância, a gente altera um pouco da bioquímica cerebral e a médio prazo pode resultar no alívio de dor em outras regiões. Agora, as pessoas elas gostam sempre de uma pílula mágica para resolver os problemas delas. E às vezes a acupuntura demora um pouquinho para fazer efeito, né? Mas não significa que não esteja fazendo efeito, é isso? Isso, para algumas patologias a gente tem que ter um pouco de paciência. Para quem chega para a gente com uma tendinite, uma dor de pescoço, uma dor lombar, às vezes algumas sessões já fazem uma diferença, a pessoa já tem mais mobilidade e já recupera um pouco da dor. Só que para enxaqueca, para crise, a gente pode já aliviar um pouco em uma sessão ou outra, só que para prevenção, às vezes, precisa de um tratamento. É que nem terapia, você não resolve o problema com uma semana de terapia, você não emagrece com um mês de dieta. É um tratamento mais a médio prazo para tentar controlar a doença mesmo. E existem pontos específicos para controlar a dor de cabeça e enxaqueca? A gente mistura um pouco, é um tratamento dinâmico, depende muito do que a pessoa está sentindo, depende muito também, por isso que é importante a consulta médica, para a gente saber o padrão da dor. Tem pessoas que têm enxaqueca e não tem dor de cabeça, só tem aquele sintoma da aura, com tontura, com alteração na vista. E tem pessoas que têm dor de cabeça na testa, atrás, na face, aí depende muito varia muito a nossa estratégia de agulhamento. Quem hoje no Brasil pode fazer acupuntura, doutor? A acupuntura no Brasil é liberada, então, para médicos, para fazer acupuntura, então, sistema todo, odontólogos e veterinários pela legislação atual. A acupuntura tem risco? A acupuntura tem que ser bem feita, porque a acupuntura, as agulhas, elas podem variar de 2 até 7 centímetros de comprimento e tem algumas regiões do corpo, tá? Tem certo risco, se a pessoa não sabe o que está fazendo, até de pegar nervinho, de pegar vasinho, até de perfurar órgão. Então é importante passar com o médico qualificado para saber o diagnóstico, para saber o que está tratando, o que está fazendo. Perfeito. Eu vou te convidar para participar, vem entrar no papo, manda a sua pergunta no Vida Melhor Oficial e eu continuo com o Dr. Marcos Paes já, daqui a 2 minutinhos. Vida Melhor Oficial. Eu volto aqui em 2 minutos, tá bom? Vamos lá. Você que já mandou a sua pergunta sobre a acupuntura, presta atenção, o Dr. Marcos Paes está aqui e eu já vou pedir para a produção liberar aqui na tela para a gente ir aprendendo, né? Hoje o nosso assunto é acupuntura e dor de cabeça e enxaqueca, mas a acupuntura também é utilizada para outras doenças, né? Isso. A gente usa muito a acupuntura para tratar dor, principalmente, tá? Que está bem consagrado aqui no Brasil. Só que muitas outras questões, como alteração de sono, alteração de humor, também pode ser tratado com acupuntura. Pode ser tratado, tá? Interessante, gente. Olha, Jéssica Muniz quer saber o seguinte: minha filha sofre com muitas dores de cabeça. Levei ao médico e ela foi diagnosticada com enxaqueca infantil. Ela poderia ser tratada com acupuntura? Ela tem 7 anos. Principalmente para criança pequena, o tratamento profilático, né, o tratamento preventivo de enxaqueca, muitas vezes envolve remédios que a gente tenta evitar, às vezes, nessa faixa etária. Então, a gente pode tentar um pouco de fisioterapia, ver a questão da nutrição, da alimentação e também tentar acupuntura. Mas precisa realmente passar com o neurologista para ver a estratégia, porque às vezes aqueles remédios de baixar pressão podem ser úteis, mas tentar segurar talvez remédios mais pesados que podem ter feito o sistema nervoso central. Mas isso tudo depende da estratégia do médico, da frequência das crises, do tipo de dor. Mas vale a pena procurar um médico sim. Então, Jéssica, um neurologista, tá? A gente já entrevistou, entrevista aqui com Constância, vários neurologistas muito bons. Eu espero que você encontre alguém bem especial para cuidar da sua filhota. Agora, a próxima pergunta, vamos lá. Pode liberar na tela. Obrigada, Jéssica, pela sua participação. Agora é da Maria Antonieta. Ela quer saber o seguinte: estou grávida e venho sentindo muito mais dores de cabeça. São muito fortes e me fazem passar muito mal. É recomendado que eu faça acupuntura? Existe algum problema em realizar o procedimento estando grávida? A acupuntura é um tratamento que pode ser realizado em gestantes, inclusive, tá? Criança, gestante, idoso. Porém, aquela história, como a gestante muitas vezes tem restrição de remédio, então muitos anti-inflamatórios não pode tomar. E mesmo analgésicos como a dipirona, a gente precisa evitar. Muitos obstetras encaminham para a acupuntura para fazer esse tratamento de náusea
mal-estar, vômito, dor na lombar e também muitas crises de dor de cabeça. Então pode ajudar a estabilizar. Então ela pode, não tem contraindicação para grávida. Pode fazer, com certeza. Olha que coisa boa. E também gostei de saber que para náusea, enjoo, esses vômitos que muitas vezes a gestante tem até quase que o fim da gestação, podem ser tratados com a acupuntura. Boa notícia. Questão hormonal, tem muito da questão também mecânica que fica tensa, então às vezes trava o músculo do pescoço e questão hormonal acaba deflagrando mais a enxaqueca. Então, Mas a questão hormonal pode ser tratada com a acupuntura também? A acupuntura não trata a questão hormonal, ela tenta estabilizar a dor. Estabilizar a dor, tá? Neuropatia, fibromialgia, funcionam bem com a acupuntura, doutor? Depende do tipo da neuropatia. A gente trata muito também neuropatia por questão metabólica, como diabética, e até neuropatia por questão de quimioterapia, né, para tratamento de câncer. Inclusive, muitos hospitais de câncer, de neoplasias aqui no Brasil, como o ICESP, ou mesmo fora do Brasil, eles têm grupos de acupuntura para ajudar a tratar esse mal-estar, essa neuropatia da quimioterapia. Tá joia. Próxima pergunta. Obrigada, Maria Antônia, e boa sorte aí na sua gestação, tá? A Giovana Trigo agora. Tenho dores de cabeça quase todos os dias, mas fico em dúvida se há algo a mais. Como saber que não é apenas dor de cabeça e sim crise de enxaqueca? Tá. Giovana, né? Muito boa pergunta, tá? Isso é uma dúvida comum. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. A gente tem mais de 100 tipos de dor de cabeça catalogados pela Sociedade Internacional de Cefaleias. E muitas vezes os sintomas podem ser parecidos, mas o tratamento é diferente. A gente vê que na prática muitas pessoas têm dor de cabeça mista, ou seja, tem dois tipos de dor de cabeça. Pode ter uma enxaqueca crônica, mas também pode ter uma cefaleia, às vezes uma cefaleia tensional, às vezes uma alteração na ATM, às vezes uma cefaleia cervicogênica, que também podem fazer essa pessoa ter crise constante de dor de cabeça. E também quem tem muita dor de cabeça, às vezes abusa de remédio. O uso excessivo de analgésico pode também abaixar o limiar da dor e a pessoa acaba tendo crises com mais facilidades. Então, às vezes, tem que fazer um detox, tem que conversar com a pessoa, que nem você comentou, ver o diário da dor, para ver como está o padrão da dor e para ver como que a gente pode tentar diagnosticar. Ela gostaria de saber como ela pode saber se é enxaqueca. Enxaqueca tem umas características, né? Eu sei, de tanto que eu já entrevistei médicos falando sobre esse assunto e porque eu tenho enxaqueca. Mas queria que você lembrasse aí quais são essas características. Oh, aprendeu bem, então? Eu aprendi. Bom, o que eu sei é que a dor é lateralizada normalmente, ou de um lado ou do outro, né? Ela pode vir devagarinho, pode vir também de forma abrupta, mas a minha, por exemplo, ela vem devagarinho, tem um pouquinho de alteração visual, um pouquinho de náusea, e o que eu faço é abortar assim que eu percebo o primeiro sinal dela. É diferente de uma dor de cabeça normal. Quando eu tenho uma dor de cabeça normal, eu tenho dor de cabeça, na cabeça, ou aqui, né? Mais perto da cervical. Mas a enxaqueca normalmente é aqui, pontinha, fina e aqui. Que depois vai piorando se eu não mandar ela embora rapidinho. Pô, aprendeu bem. Mas é isso mesmo, a dor de cabeça comum tende a ser mais em pressão, em aperto. A enxaqueca tende a ser assim, mais latejante, pode vir com a aura, pode vir sem aura também para muitas pessoas. Pode vir dormência, fraqueza, alteração na fala, às vezes pode até parecer um AVC. Então a gente pega muito pessoa jovem que acha que está tendo um AVC, corre para o pronto-socorro, tá? Mas a crise de dor de cabeça geralmente é mais aquela dor comum que responde com analgésico. A enxaqueca não. Uma Novalgina, um paracetamol, um anti-inflamatório não resolve. Tem que ser o remédio abortivo mesmo da dor e acaba dando essa náusea, uma dor latejante, uma dor que se não cortar, ela pode durar 3, 4, 5 dias de dor constante. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque eu conheço, e às vezes encontro, conheço, batendo um papo, as pessoas que têm enxaqueca e muitas sofrendo, que falam isso. Ai, quando eu tenho enxaqueca, eu fico 3 dias no quarto, tem que ser quarto escuro, eu não consigo trabalhar. E assim, quando você descobre o remédio abortivo e vai no remédio certo, essa enxaqueca vai embora. Eu fico com uma leve lembrança da enxaqueca por mais um dia, mas não mais dor. Nunca me incapacitou de estar aqui, por exemplo, apresentando o programa. Mas assim, sentia de um lado só, do outro. Já deu já é enxaqueca, eu já sei, já tenho que agir. Então, como é bom poder falar sobre isso, né? Muitas vezes é isso, a pessoa vai no médico, se o pessoal não sabe tratar enxaqueca, a gente pede exame de sangue, ressonância, raio-x, está tudo normal. Então, é diagnóstico clínico.
Até 30 anos atrás, muitos médicos não acreditavam que enxaqueca existia, achavam que era histeria. Então era muito difícil você ter o tratamento correto, ter estudos para poder ajudar as mulheres. Então hoje em dia a gente já sabe mais como funciona, como tratar. A gente trata então não só a crise, mas também essas várias outras medidas, desde acupuntura, nutrição, exercício, tudo para tentar espaçar e fazer que a pessoa tenha uma dor controlável, um pico ou outro na semana ou no mês só. De uma dor diária. Vale a pena cuidar direitinho, viu? O medicamento que eu tomo abortivo para dor de cabeça, para enxaqueca, quem quiser pode me perguntar lá no meu Instagram, eu falo, mas o ideal é você procurar um médico e não fazer por conta própria. Mas vocês podem compartilhar, a gente pode trocar um pouquinho dessas ideias lá. Cláudia Tenório Oficial, fique à vontade. O Rogério está perguntando o que fazer durante uma crise. Uma crise de enxaqueca, aquela crise rápida, se a pessoa tem muita sensibilidade, a reação nossa já reflexo, procurar um quarto mais escuro, mais tranquilo. Alguns pacientes fazendo bolsa de água quente pode ajudar um pouco, tá? Alguns pacientes também fazendo uma massagem cervical, uma massagem na testa pode ter uma pequena aliviada, só que como regra geral, para crise forte de enxaqueca, precisa procurar o médico para saber qual remédio tomar para cortar logo, que senão ela evolui. Quanto mais tempo a gente demora para tomar o remédio na enxaqueca, mais tempo ela dura, né, doutor? A gente espera que ela vá passar, só que ela vai ficando durante horas, vai aumentando, aí depois começa a sentir aquele mal-estar, não dá aquela vontade de sair de casa. É terrível, né? Eu me lembro que antes de saber que eu tinha enxaqueca, eu chegava a tomar desses analgésicos comuns que vendem na farmácia, que todo mundo conhece, um que parece até um chocolatezinho, né? Um M&M. Eu cheguei a tomar um monte, assim, porque você fica achando, não, vou tomar um, tomar dois, tomar três. Daqui a pouco você passou o dia inteiro tomando esse remédio e não melhorou, pelo contrário, piorou. E piora mesmo, porque vai afetando também nosso organismo, né? Isso, a pessoa abusa muito de anti-inflamatório, toma remédio errado. É muito comum o paciente chegar para ti uma sacola de remédio, falou que tomou tudo isso, vai misturando e no final não está nem ajudando nada, está até sensibilizando o cérebro para quando tiver outras crises, a crise é mais forte, responder menos com remédio. Então, enxaqueca não é só uma dorzinha, é uma doença mesmo que tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Lilian Martim está perguntando, tenho muita crise de enxaqueca, açúcar piora? Existem alguns alimentos que são estimulantes. A gente fala muito de gatilho, mas gatilho é mais para quem tem enxaqueca descontrolada. Quando você tem uma enxaqueca controlada, compensada, alguns gatilhos que a gente pode evitar seriam alterações de sono, tanto excesso como falta de sono, alimentos estimulantes como cafeína, açúcar, até cúrcuma. Isso poderia também facilitar um pouco, diminuir o limiar da dor e fazer a pessoa ter um pouco mais de crise. Mas tendo a enxaqueca mais estável, açúcar influencia, dá para comer um pouco ainda na dieta. Uhum. Sem excesso, né? É. Se abusar, aliás, de tudo que a gente abusa na enxaqueca, a minha enxaqueca eu já percebi que ela vem na falta de rotina. Uhum. Isso que você disse, dormiu muito, dormiu pouco, enxaqueca. Tomou um vinho, enxaqueca. Tomou sol na cabeça, enxaqueca. Passou do horário de almoçar, enxaqueca. Então tem que ser rotina, eu tenho que respeitar as necessidades do meu corpo e tentar viver da forma mais saudável possível, fazendo exercício, me alimentando bem e dormindo gostoso direito. É isso. Exatamente. Né? Agora vamos lá. Obrigada, Lilian Martim, pela sua pergunta. Próxima é da Érica. Boa tarde, Cláudio. Doutor, tenho muita enxaqueca, uns 15 dias antes da menstruação. O que ajuda a amenizar? Nesses casos, principalmente para mulheres jovens, a gente pode ver desde a questão anticoncepcional, oral, que muitas vezes a questão hormonal é muito importante, a gente não consegue segurar só com remédio. A acupuntura pode ajudar também. Uma semana antes, a gente faz um pouco de acupuntura para estabilizar, tá? Fisioterapia também pode ser interessante, mas nesses casos é melhor procurar também um ginecologista para ver como está o hormônio, se tem alguma desregulação, porque isso muitas vezes acaba sendo um fator que perpetua e que cronifica muito a dor de cabeça. Joia. Vamos conversar com o seu ginecologista também, Érica. Próxima pergunta. Estou amando, hein, que vocês participam mesmo. Terezinha do Amaral Pancheri. Acordo porque estou com dor de cabeça. Pode ser pressão? Isso é muito comum de perguntar. A dor de cabeça comum, você geralmente consegue dormir com ela, você não acorda pela dor. A enxaqueca não, ela pode atacar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, pode acordar com ela. Então, muitas vezes a pessoa acorda já com dor, acorda mais ansiosa, agitada, vai medir a pressão e realmente a nossa frequência cardíaca está disparada e a pressão está um pouco aumentada, tá? Então, é a crise de dor de cabeça que geralmente gera esse aumento da pressão. Muitas vezes o aumento da pressão é indolor. É claro, se a pressão estiver muito alta, se estiver acima de, digamos, 115, de 150 por 100, 160 por 100, vale a pena procurar o médico para ver o que está acontecendo.
Mas normalmente é o contrário. A dor de cabeça que faz a pressão ficar mais alta. Isso. Perfeito. Obrigada, Terezinha, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. É da Marlene Alves. Olá, um tratamento de canal de dente pode dar dor de cabeça? Pode acontecer por causa do procedimento, que é um procedimento que é invasivo e às vezes pode irritar nervinho. A gente acaba mexendo um pouco lá dentro, então você pode ter uma certa... Até na articulação, né? Fica com a boca aberta muito tempo tratando um canal. Exatamente. Tem canal que é um pouco mais complicado, então demora algumas horas. Então é uma questão mecânica mesmo, uma dor de cabeça, que para a pessoa que é mais sensibilizada pode gerar uma enxaqueca sim. Joia, obrigada, Marlene. Próxima pergunta. Helena Matos, pode falar sobre enxaqueca com aura? Boa pergunta também, muito comum, né? A gente tem esses dois tipos principais de enxaqueca. Enxaqueca sem aura e enxaqueca com aura. A maioria das pessoas tem a sem aura, ou seja, acaba tendo essa crise de dor de cabeça que vai se perpetuando e fica forte. Quem tem aura, às vezes, 30 minutos, 60 minutos antes de ter a dor, começa a ter esses sintomas que nem você comentou, né? Um mal-estar, uma dormência, um formigamento no corpo, alteração na vista, a vista fica escurecida, começa a ter tontura, começa a esquecer palavras. Então, para a pessoa que já tem esse quadro, ela percebe que vai ter uma enxaqueca, vale a pena já tomar o remédio para tentar abortar. Quem não tem esse episódio, muitas vezes não entende o que está acontecendo, acha que é só uma labirintite, acha que está desidratada, está com alguma virose, mas pode ser já o início de uma crise de enxaqueca. E tem pessoas que não têm dor de cabeça e tem só a aura, então pode ficar dias e semanas com a aura e quando a gente chega no neurologista, não tem nada no exame de sangue, não tem nada alterado, era só essa enxaqueca com aura mesmo. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Helena. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu estou com uma pergunta na cabeça, eu vou fazer enquanto não entra outra. Doutor, a enxaqueca, eu não sei se a ciência já descobriu, mas ela pode ter consequência? A pessoa que tem enxaqueca, ela pode ter uma comorbidade por conta da enxaqueca? A enxaqueca, antes achava que era só uma questão neurológica, mas parece que pode ter alguma questão também vascular envolvida, ou seja, vasos da circulação local do sistema nervoso. Então, parece que a médio e longo prazo, enxaqueca, e como regra geral, dor crônica não tratada, você pode abaixar a limiar da dor, você pode facilitar ter outros tipos de dores crônicas, você pode facilitar ter outras doenças como depressão, ansiedade, burnout também, então deve ser tratada. Tem estudos pequenos que falam que enxaqueca não tratada também, depois de décadas, pode até facilitar a demência, ter alterações do sistema neurovegetativo, tá? Mas isso ainda é muito precoce, ou seja, quem tem dor de cabeça, não é só uma dorzinha, tem que tratar. Tratando dessa forma abortiva, já é o suficiente para evitar essas doenças lá na frente? Muitas pessoas que têm essa dor de cabeça, se tem um episódio uma vez ou outra na semana, uma vez ou outra por mês, o tratamento abortivo muitas vezes é suficiente, mas tem pessoas que têm enxaqueca frequente, ou seja, mais de 14 ou 20 dias por mês. Então, mais da metade do mês ela sofre da dor. Então, precisa tratar, porque senão o cérebro vive sempre inflamado, vive sempre irritado, atrapalha muito a pessoa. Isso sim aumenta o risco de doenças mais crônicas no futuro. Então, a enxaqueca inflama o cérebro? É como se fosse uma microinflamação, uma microativação do sistema nervoso. Que o nervo está lá calminho, só que na enxaqueca ele começa a disparar mais do que deveria. Então, essa irritabilidade, esse excesso de ativação do neurônio, desse circuito neuronal, pode levar a alterações do processamento da dor. E isso, pensando em anos, você acaba tendo essas consequências para ter mais dor crônica, para ter um pouco mais de uma dor de difícil tratamento. Puxa, olha lá como é bom a gente aprender, né? Luiz Guilherme da Silva, dor nos olhos, na parte de trás, pode ser um início de enxaqueca ou só algo oftalmológico? Pode ser início de enxaqueca, inclusive hoje em dia com muito episódio de dengue também pode dar dor atrás dos olhos, então é bom associar se a pessoa está com febre, está com mal-estar, está com dor na articulação. Mas a enxaqueca em si, é muito comum dela uma dor em um olho só, atrás dos olhos, da alteração na vista, da irritabilidade e até um pouco de alteração de foco. Pode ser sintoma de uma enxaqueca oftalmológica, sim. Obrigada, Luiz Guilherme, pela pergunta. Gente, como vamos aprendendo aqui, né? E aí eu fico pensando, a gente não pode dar bobeira, porque você vê, se a gente tem uma enxaqueca e não trata, a situação pode ficar grave lá na frente. Temos mais perguntas, produção? Se tiver, já pode virar. Eu estou aqui encantada com esse assunto, porque toda a informação que a gente tem é muito válida, por mais que a gente já saiba bastante. É o que eu falo, a gente só para de aprender quando para de viver, né? E se a gente está vivendo e está sentindo dor, vamos achar aí o jeito de viver sem dor, que é o ideal, né?
Você falou de prevenção. A prevenção na acupuntura, ótimo. Mas a gente teria que também fazer uma prevenção com medicamento? Muitos casos, principalmente para enxaqueca frequente, sim. Alguns pacientes que já estão há alguns anos estáveis, já sem dor, se tem efeito adverso, eu te acompanho com o neuro, pode começar a tentar diminuir. Ok. O Luiz Guilherme também está perguntando se essa dor vem acompanhada com aqueles pontos brancos. Pode vir, esses pontos brancos é o que a gente chama da aura mesmo, né? Aquela alteração visual. Então pode ter ponto branco, pode ter ponto mais escuro, pode ter borramento e pode ser que pegue só uma porção da vista. Então a pessoa acha que teve algum problema, algum descolamento, alguma coisa mais séria, mas quando vai ver é apenas uma crise de enxaqueca mesmo, mas pode assustar. Mas é interessante, porque como o doutor falou, às vezes a gente só tem o ponto branco e não tem dor nenhuma, né? E aí também não precisa tomar remédio nenhum, né? Que não é tão desconfortável assim. Mas é interessante. Vamos aprender mais. Sempre aprender, sempre cuidar da gente. É o que falamos ainda há pouco, né? Os médicos estão capacitados para isso, graças a Deus. Então, use e abuse, viu? Dr. Marcos Pai, médico acupunturista, ele é diretor do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Está no Instagram, cmba.acupunturamédica, cmba.acupunturamédica, e o site é cmba.org.br. CMBA é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Entra lá, já se informa e vai se cuidar, viu? Acupuntura para todos, inclusive o SUS disponibiliza acupuntura, não é isso? Exatamente, em posto de saúde, hospital, escola tem. Às vezes a fila é um pouco demorada, mas tem muitos médicos acupunturistas já pelo Brasil fazendo no SUS. Isso é ótimo, ainda bem. Tem alguma consideração final, doutor? Não chegar a isso, foi um prazer participar, a gente sempre gosta de trazer informações, né, desmistificar um pouco do uso da acupuntura e mostrar como ela pode ser útil para vários tipos de doenças. Muito obrigada, a gente agradece e até a próxima, É um prazer viu? estar aqui. Obrigada.